Boa noite para vocês, a paz do Senhor. Acabei de chegar da igreja agora, um pastor trouxe uma mensagem maravilhosa sobre a graça de Deus, foi muito bom. Ele falou sobre a graça comum e a graça dos justos, daqueles que têm fé. Foi muito bom, muito ótimo. Cada dia eu estou aprendendo a palavra de Deus, né? Mas eu quero trazer uma palavra para você. Em Cânticos, quem escreveu aqui foi Salomão. Salomão escreveu aqui Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Cânticos aqui ele era moço, ele fala de amor, né? Provérbios ele já estava mais crescido, já um homem grande, ele estava falando sobre sabedoria. Depois vem Provérbios, aí ele já era um homem maduro, né? Então as três etapas de Salomão. Então vamos aqui, quando ele era novo, o que ele diz, né? Cânticos 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, não, eu tenho que compartilhar com meus irmãos que estão aqui, irmãos e amigos, né? Que estão aqui conosco nesse vídeo aqui, né? E Salomão disse uma frase que é forte, né? Que a esposa, nesse cântico, canta, ele dá a letra e ela canta para ele, eu sou do meu amado. Como é importante você ter certeza que você é do amado. Qual é o seu amado? Jesus, né? Claro que também você tem que ter certeza que você é do seu amado, do seu esposo, do seu noivo. É tão ruim, né? Quando a gente não tem essa certeza, né? Que a gente não está no coração dele, né? Ou dela. Talvez você não tenha certeza. Você namora, mas não tem certeza. O amor parece não ser recíproco, né? Mas vamos falar, deixar esse amor de homens para falar do amor de Deus. Uma das coisas que o diabo trabalha a cada momento é você pensar ao contrário, que você não é do, de Jesus, né? Olha o que o diabo fala para Jesus na tentação. Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que ele está fazendo com isso, né? Ele está, sei lá, tá querendo tirar a confiança. Talvez o raciocínio, a mente de Jesus era de Deus, né? Claro que ele não nasceu com a mente de Deus, ele foi desenvolvendo, o Espírito Santo foi falando para ele. Bom, e assim eu acredito, né? Dessa forma, que o Espírito Santo, desde quando tinha 12 anos, ele pregava no templo, né? E o Espírito Santo começou a explicar, você é de Deus, você veio aqui, né? É que nem esse tal de INRI, né? Claro que não é o Espírito Santo que está falando que ele é o próprio Jesus, né? Esse é um outro tipo de Espírito que está convencendo ele. Mas no caso de Jesus, foi o próprio Espírito Santo. Ele mesmo diz na profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus desde o nascimento e foi indo, né? Foi mostrando para ele. E ele não tinha dúvidas de que ele era Deus. Ele não tinha dúvida. Ele uma vez falou assim, eu e o Pai somos um. Olha que informação que o Espírito Santo passou para ele. Jesus mantinha comunhão com o Pai revelava muitas coisas para ele foi absorvendo, né? E o diabo quis tirar isso dele. Se você é filho de Deus, né? Botou na condicional. Claro que Jesus é, né? Até na cruz, quando Jesus falou assim, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Acredito que o diabo estava ali, buzinando, desculpa a palavra buzinando, mas ele estava falando, ó, teu pai te abandonou, aí ó, você está sofrendo aí, ó, o que você está passando. Ele gemeu na cruz, e para morrer, a Bíblia diz que ele bradou, foi um urro, sei lá, uma forma, gritou, né? Ele gritou na hora de morrer, né? Então, o diabo queria colocar consciência de que ele não era Deus, né? Mas Jesus firmou sempre, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que o diabo, ele cega o entendimento. O que é isso? Você não consegue raciocinar,
ele vai trabalhando em você e até dizer que você não é salvo, que teu nome não está escrito no livro da vida, que você não é do seu amado. Então, Salomão, aqui na juventude, conforme eu disse para você, Cântico, ele escreveu jovem, ele cheio do vigor. Depois, Provérbios, né? E depois Eclesiastes. Eclesiastes já estava na idade bem madura, mas Provérbios estava naquele momento do saber, não na velhice, mas uma idade já bem com consciência, com sabedoria, né? Mas aqui ele, na sua mocidade, ele diz, eu sou do meu amado. Né? A Bíblia diz que Deus amava Salomão, né? Deus amava, e Salomão amava a Deus. Eu não sei por que ele desviou tanto dos caminhos do Senhor, se os dois se amavam. Mas a essa afirmativa de Salomão, né? Eu sou do meu amado. Ninguém poderia tirar isso. Deus deu sabedoria a ele, Deus deu toda a fortuna, a glória, tudo para ele. E ele tinha aquela firmeza. Quem deu tudo para mim foi Deus. Então eu sou do meu amado. E agora ele tinha outro entendimento, dois entendimentos, que ele era do amado e o meu amado é meu. Você tem esses dois entendimentos? Você é de Jesus e Jesus te ama, né? Se você não tem certeza, o diabo está te roubando essa verdade, porque Deus amou você primeiro. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? Então, Deus te ama, né? Deus te ama. No coração de Deus está você. Uma vez Deus fala assim, nas minhas mãos eu gravei o teu nome. Deus gravou o teu nome, né, nas mãos dele. Então, não deixe. E você mesmo, quando você, não sei se você se lembra, no Salmo 77, Asaf, quando ele deitou e começou a raciocinar, esqueceu Deus de ser benigno, esqueceu dele da sua graça. Aí ele termina, depois leia Salmo 77, né, que ele diz, isso é minha aflição. Na aflição nossa, nas lutas, nos problemas, a gente vem com cada raciocínio falazes, né? Até o ponto de falar assim, não, Deus se esqueceu de mim. Né? Que nem Jesus lá, naquela aflição, falou, por que me desamparaste? Claro que Deus não desamparou, mas a aflição foi muito grande, muito grande. E isso traz, né, muitos pensamentos, muitos sofismas na nossa mente. Mas eu quero que você, né, mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja caído, né, mesmo que não, você vê assim, não há esperança para mim. Não, diga, eu sou do meu amado, Deus vai me tirar dessa, porque eu sou dele. E ele é meu, né? E o meu amado é meu. Você não ama Jesus? Você não quer Jesus? Então, se você quer, todos quanto vierem a mim, diz Jesus, jamais o lançarei fora. Deus não vai te lançar fora. Você ama ele e ele te ama. Ele está fazendo tudo para você voltar. Ele está fazendo de tudo, mas só que você não pode acreditar em mentiras. Tá? É isso que derruba, né, o crente ou qualquer um. Eu já tive desviado, né? Mas, e lá eu pensava que eu ia para o inferno. Olha, a Bíblia diz que o mundo ficou sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele não abandonou o mundo, ele estava ali, sempre ali. Ao tanto que ele esteve ali, que ele reconstruiu o mundo, dizendo, haja luz, e começou 10 vezes, ele diz, haja, haja, haja. Então, no momento certo, tá? Deus vai visitar você. Então, tira a mentira e coloca essa verdade, né? Eu sou do meu amado. Eu sou. E o meu amado é meu. Né? Você fala assim, Deus me comprou e eu sou dele, propriedade dele. Um beijo no seu coração. Essa é a palavra de hoje. Graça e paz. Tchau.